Shalom. Hoje eu gostaria de dar continuidade ao nosso estudo que nós fizemos sobre Shabbat. O último vídeo que nós fizemos, que eu intitulei Shabbat parte 2, em que eu disse que abordaria depois, no final do vídeo eu falei, vou abordar depois o que realmente levou a Igreja Católica a definir o domingo como o dia do Senhor, e como a Igreja Evangélica entrou nessa, de acatar a mesma decisão da Igreja Católica e passou a ensinar a mesma coisa, caracterizando-se uma heresia continuada. O que eu quero mostrar aqui não é nenhum ataque à instituição A, à instituição B, porque eu considero a Igreja Católica uma igreja evangélica instituições humanas, não como divinas. Mas eu quero partir do princípio de que o que a Bíblia diz, o que as Escrituras dizem de fato sobre o Shabbat e sobre o tal domingo. Se há realmente uma ordenança clara de Deus para que se troque o Shabbat como o dia do descanso para o domingo ou não. Ou se foi uma invenção muito bem bolada, organizada, para que as pessoas acreditassem que houve essa mudança. Então veja comigo, lendo a respeito dessa mudança, no site de um pastor muito conhecido, e uma pessoa que até eu considero uma pessoa muito querida, e eu conheço pessoalmente, ele começa dizendo que o sábado judaico foi substituído pelo domingo, o dia do Senhor. E o sábado marca o fim da obra da criação e o domingo o fim da obra da redenção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra aqui. Eu não estou dizendo que a obra da redenção foi consumada ou não foi consumada. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não há nesse texto que eu estou falando aqui nenhuma clareza de que houve um mandamento de Deus para que assim fosse alterado essa troca do Shabbat para o domingo. Mais ainda, vamos adiante. Ele diz ele vai utilizar alguns textos, que eu estou aqui com meus apontamentos para a gente trabalhar. Ele diz que em Atos 20, versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então ele está alegando aqui que Paulo já está usando o domingo como dia sagrado, e por isso os cristãos devem usar o domingo. Veja bem, o texto aqui, o próprio texto já nos diz com clareza aqui, e você pode olhar no vídeo número 2, que eu explico até no grego o que diz o texto, mas vamos lá. Diz que no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Primeiramente, eles estão no final terminou o Shabbat, então eles estavam reunidos no Shabbat, e começou o primeiro dia, que seria, vamos dizer, o domingo na nossa semana. E Paulo prolongou no seu discurso, porque ele tinha que viajar já no dia seguinte. Não está dizendo no texto que Paulo determinou a mudança do dia, apenas do que ele estava fazendo nesse dia. Vamos adiante. Ele tem um outro texto. Ele cita um outro texto da Bíblia. Fala em 1 Coríntios 16, 2. Perdão, 1 Coríntios 16, 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, que no primeiro dia da semana cada um de vós põe a parte que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então ele diz, olha, vejo, as coletas e as ofertas já estavam sendo levantadas no primeiro dia da semana. É sinal que a igreja já havia adotado o primeiro dia da semana como a prática de coleta das ofertas e de adoração. O texto não diz nada disso. O texto diz que Paulo orienta para que em casa eles já comecem a colocar à parte as suas ofertas, para que depois, quando ele for lá fazer a visita àquelas igrejas, eles possam então repassar essas ofertas. Não existe nenhuma ordenança aqui de que se troque o Shabbat para o domingo. E por que ele diz que se faça no primeiro dia da semana? Porque era proibido no Shabbat fazer esse tipo de coisa, para não se quebrar a própria essência do Shabbat. Então veja que o Shabbat estava sendo colocado em prática. Vamos adiante. Eu quero que você veja comigo um outro texto. Ele diz o seguinte, em Mateus 28, de 1 a 6. Vou fazer um resumo. E no fim do Shabbat, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ele não está aqui, disse o anjo, porque já ressuscitou. Fiz um resumo. Você tem partes do versículo aqui. O que eu quero chamar a atenção é que diz assim, e no fim do Shabbat,
quando já despontaram o primeiro dia da semana, elas foram visitar o sepulcro. Eles estão colocando assim, ó, vejam quanto o domingo é importante. Elas foram visitar o túmulo no domingo. Não tem nada a ver isso. Elas foram visitar porque no Shabá elas não podiam. Porque no Shabá, que elas estavam respeitando e reconheciam como dia do repouso, o dia ordenado lá em Êxodo 20, ordenado por Deus, elas não podiam ir lá naquele sepulcro. Elas estavam cumprindo exatamente o que manda o Shabá. Então não é nenhuma conclusão de que o domingo foi trocado a partir disso. Não. Então vamos adiante. João 20, 19 e 29. Vou fazer um resumo dos versículos. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. Aí eles vão alegar o quê? Mas Jesus se reuniu com eles no domingo. Aqui não, veja, olha bem, nós estamos saindo do período da ressurreição. Os discípulos estavam celebrando o Shabá, e aí no primeiro dia é que Jesus aparece. Não diz o texto que Jesus fez isso porque o domingo era o dia daquele dia em diante. Pelo contrário, eles estavam celebrando o Shabá, e por isso o próprio Senhor não apareceu no Shabá, porque o Shabá tinha o próprio Deus, lá diz em Gênesis, descansou no Shabá, no sétimo dia. Então veja, o texto aqui em nenhum momento diz que deveria ser o domingo. Mas vamos adiante aí que tem mais coisa ainda. Eu tenho muita coisa para mostrar para vocês aqui, gente. Atos 2, versículos de 1 a 4, também muito conhecido, o de Pentecostes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo desceu no domingo, então domingo é o dia agora consagrado ao Senhor. Não diz nada disso o texto. Quem conhece Bíblia sabe que eles estavam reunidos ali porque eles estavam celebrando o Shavuot. O Shavuot é a celebração das 7 semanas, a festa das primícias. O que acontecia nesse dia? Eles celebravam 7 semanas, 7 Shabás, e aí o dia imediato, ao completar 7 Shabás, era o dia das primícias. E isso já era praticado no Velho Testamento. Mas veja que a atenção toda era que uns 7 Shabás de semanas. Então, eles estavam ali reunidos porque eles estavam cumprindo exatamente, rigorosamente, o que a festa de Shavuot é ordenada na Bíblia. E o que significa isso? Que nesse dia, depois que o povo saiu do Egito, se passaram 7 semanas, 7 Shabbats de semana, e no primeiro dia, quando se completou o 50º dia, Deus se revelou no Monte Sinai a Moisés. Ele revelou, ele deu a Torá, ele se revelou ao povo ali. E isso marca o início de uma era em que a palavra de Deus foi enviada ao povo, e que o povo, a partir dali, ele se tornaria o evangelizador do mundo. Ele levaria a Torá ao mundo inteiro. Quando chega em Atos 2, por que também foi escolhida essa data? Porque agora é uma coleta das primícias, a primícia da nova aliança. Né? Então, se completou 7 Shabás de semanas, e no 50º, que é a festa das primícias, aí vejo que as características são as mesmas, o vento, as chamas, tudo que aconteceu no Monte Sinai. E aí o Espírito vem e desce sobre aqueles discípulos e os comissiona a pregar as boas novas da nova aliança. Né? Então não existe aqui uma mudança de dia de descanso, como pretendem aqueles que defendem essa ideia, mas apenas de que celebram ali o Shavuot. Né? Eles estão celebrando o Shavuot, mas nós vamos seguir aqui porque isso é muito importante. Deixa eu localizar o texto aqui de novo. Reparem que tudo é proposital para que haja uma indução da ideia do Shabbat. Bom, mas vou mostrar uma coisa para vocês. Aí ele vai citar agora Apocalipse 1:10. Ele fala assim: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ele vai dizer, olha, o João que estava lá em Patmos, ele foi arrebatado no dia do Senhor. E aí ele teve toda a visão do Apocalipse.
Viu como é o dia, o primeiro dia, que é o importante? Primeiro que aqui não fala que é o primeiro dia, certo? Não fala que é domingo. Ele está dizendo que João foi arrebatado para o dia do Senhor, perdão. João foi arrebatado para o dia do Senhor. Se quem conhece as Escrituras, é só pesquisar dia do Senhor. Nas Escrituras vai ver que dia do Senhor se refere ao dia do juízo. Não se trata de Shabá, nem de domingo, mas se refere àquele dia que Deus tem determinado para julgar a terra. Então João ele é arrebatado exatamente para esse dia em que ele vai visualizar, ele vai ter uma visão do que há de acontecer sucessivamente. Então não tem nada a ver com Shabá, não tem nada a ver com domingo. É o dia do Senhor no sentido do dia do juízo. Note como a forçação de barra é tremenda. Mas vamos adiante. Tá? Agora eu quero mostrar para vocês o que os concílios ao longo de séculos decidiram a favor do domingo e por quê. Tá bom? Vamos tentar entender isso. Primeira decisão, ano 120. Inácio, bispo de Antioquia, cita razões para a guarda do domingo e segue a ele o bispo de Alexandria na mesma época, alegando que foi o primeiro dia da criação de Deus, que Cristo ressuscitou nesse dia, que Cristo apareceu aos discípulos nesse dia, e isso é a base, o argumento dele para que seja trocado por domingo. Mas, que no concílio de 198, discutiram-se as razões por que se trocaram de Shabá para domingo. A criação iniciou-se num domingo, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho num domingo. No Êxodo 2:6, Moisés ordenou aos israelitas que observassem também o primeiro dia. Olha só, de onde tirou isso? E que em Salmos é dito: este é o dia criado por Deus, alegremos-nos e regozijemos-nos. E esse é o dia do Senhor. O texto de Salmo não diz nada disso, é absurdo. Tá? Então veja que essas são decisões que estão sendo tomadas em concílios e defendidas por teólogos daquela época, né, por pessoas daquela época, e que não tem sentido nenhum. Vamos ver a outra. Em 305, presta bem atenção, o bispo de Orleans afirmou que os apóstolos desejaram que esse dia fosse tão honrado como o sábado judeu. Onde? 321, Constantino, imperador romano, presta bem atenção, que era idólatra, promulga o édito que institui a observância do venerável dia do sol, o domingo. No venerável dia do sol, os magistrados e o povo das cidades devem todas as oficinas estar fechadas. Constantino era idólatra e era adorador do deus pagão, da divindade, o sol. Daí vem o domingo em inglês, Sunday, dia do sol. Em 325, o concílio de Niceia se reúne, né, para discutir a guarda do sábado, que é o dia 7º. Como o dia santificado por Deus foi objeto de grande debate, tendo o concílio votado favoravelmente para a guarda do domingo, conforme o costume pagão e o decreto de Constantino. Bom saber que o concílio foi convocado e supervisionado pelo próprio imperador pagão. Note bem aqui, gente, vejam como é a situação. Foi o próprio Constantino que convocou o concílio e ele mesmo induziu para que o concílio proclamasse o dia que ele queria como o dia do Senhor. Ele ia aceitar que a religião, que o cristianismo tomasse conta do império, mas tinha que seguir as regras dele. Tá? Vamos adiante. Em 325, o concílio de Niceia, sobre a guarda do dia 7 como dia santificado por Deus, gerou grande debate, tendo o concílio votado favoravelmente para a guarda do domingo, segundo o costume pagão. Em 364, no concílio de Laodiceia, o Cânon 29 institui que os cristãos não deveriam ter práticas judaizantes e, como tal, não deveriam estar ociosos, mas deveriam trabalhar ao Shabá, no sábado. Os cristãos que persistirem em honrar o Shabá foram excomungados e postos fora da igreja. O domingo tornou-se um dos grandes pilares da doutrina da igreja romana apóstata. Em 590, o Papa Gregório I escreveu numa carta ao povo de Roma que, após a vinda de Cristo, os preceitos da lei que tinham sido figurativamente anunciados não deveriam ser literalmente observados. Recebemos esse ensino no sentido espiritual, e que está escrito acerca do Shabá, que Cristo é o nosso Shabá. E seguiu dizendo: devemos abster-nos de qualquer trabalho ao domingo,
sendo diligentes na oração, através da qual podemos expiar as nossas faltas dos outros 6 dias. Repare que as decisões são decisões não bíblicas, são decisões religiosas e de uma igreja apóstata orientada por um pagão que é Constantino. Vamos adiante. Em 797, o bispo de Orleans alega as seguintes razões: Deus deu-nos a luz, o maná caiu no deserto, o Redentor ressuscitou, o Espírito desceu sobre os discípulos. Ele alega tudo isso foi no domingo. E que por ser no domingo, então o domingo tem que ser agora o dia do descanso. Roma segue por um processo de falsificação para reforço da mentira de sua doutrina de rejeição do Shabá, apresentando ao mundo uma carta que teria sido enviada do céu e escrita pelo próprio Jesus a favor do domingo e que apareceu depositado no altar da Basílica de São Pedro em Roma. Em 1567, o Concílio de Trento publica o seu catecismo, no qual a Igreja de Roma anula o 4º mandamento da lei de Deus, instituindo oficialmente o domingo como o Shabá, dia de descanso do Senhor. Perceberam que são decisões religiosas de uma igreja apóstata? Vamos lá. Na Inquisição, em 1561, foi criado o Tribunal de Goa, imperando o terror sobre todos os que guardavam o Shabá. A perseguição aos judeus que biblicamente guardavam o Shabá era já manifesta mesmo antes da Inquisição. Em 1492, após o casamento de Fernando com Isabel, os reis católicos determinaram a expulsão de judeus, que foi decretada na Espanha. Cerca de 100 mil fugiram para Portugal, de onde acabaram por ser expulsos entre 1496 e 97. Não sem antes de terem roubado os filhos à força. Em todo esse processo, tanto na Espanha como em Portugal, imperou-se conversões forçadas ao catolicismo romano e ao domingo. Os que guardavam o Shabá eram vendidos como escravos. Olha a base histórica do domingo que às vezes é praticada aí. Vamos ver o que nós temos agora a respeito do Shabá, biblicamente falando. Adonai estabeleceu um único dia de descanso. Em 7, ele escolheu e ordenou ao homem, santificando o dia de Shabá, o 7º dia da semana, como que celebra a excelência de toda a sua criação, em 6 dias. O sábado não foi instituído para os judeus, mas sim para o homem. Está lá em Marcos 2, 27. O Shabá é o dia de descanso, não é para uma nação só judaica, é para todo homem que teme a Deus e para todo homem em geral. Ele deveria ser para o mundo inteiro. O Shabá é uma marca de Adonai, é uma marca de Deus no seu povo. Todos os que lhe obedecem e têm fé nas suas promessas, desde o princípio da criação, em Gênesis, ao fim das Escrituras, só o Shabá, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, é o dia santificado por Deus. Isso é sério, isso é Bíblia. Não é argumentação de concílio, não é decisão de Constantino, do Papa não sei das quantas, do teólogo não sei das quantas, é Bíblia. Você tem que optar, ou você segue a Bíblia, ou você segue essa turma. Em Marcos 2, 27 a 28, o Filho do Homem até do Shabá é o Senhor, está lá escrito. Em Êxodo 20, versículos de 8 a 11, o 7º dia é o Shabá do Senhor teu Deus. E Isaías 58, 13 a 14, e Ezequiel 20, 12 a 13 e 20, são muito claros a respeito disso, sobre a importância do Shabá na vida do servo de Deus. Se o homem se abstiver de trabalhar no sábado e o honrar, é uma marca. Esses é que serão considerados por Deus, se ele se abster de trabalhar no Shabá e o honrar. É uma marca do povo de Deus. Então, nós não podemos brincar com isso. Isso é sério. O que a Igreja Católica ela fez nesse tempo todo? Nesse processo, ela declara que achou conveniente transferir para o domingo a solenidade da celebração do sábado. Ela diz assim: a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do Shabá. A Igreja de Deus, quem é que eles estão falando ali? É a Igreja Católica. Então, todo mundo que acatou o domingo, acatou a decisão da Igreja Católica. Se a Igreja Evangélica acatou a decisão do domingo, ela abraçou o mesmo ensino, a mesma doutrina da Igreja Católica, que é herege, que é pagã. E a Igreja Católica, por si só, nasceu
nos ideais de Constantino. Não vem me dizer que Constantino se converteu ao cristianismo, que isso não é verdade. Ele era um imperador pagão. Ele adorava o Deus Sol, que era consagrado no dia de domingo. E ele fazia questão que todo mundo a partir dali também tivesse o mesmo dia que ele tinha como consagrado. Então você percebe a seriedade que é isso? Que dia é de fato o dia do repouso? Qual é o dia do descanso? Vá para a Bíblia, meu irmão. Vá para a Bíblia, minha irmã. O dia do descanso é Shabá. É o 7º dia. Quem inventou o domingo e tentou substituir o dia do Senhor é pagão. São um grupo de pagãos que fizeram isso. São frívolos, são ignóbeis, são pessoas que desprezaram a Bíblia, que desprezaram as Escrituras e tentaram vender uma ideia de que há uma substituição desse dia, há um movimento antissemita para atacar os judeus, para prender, para expulsar, para converter eles na marra. Isso é paganismo, não é Shabá. O Shabá ele é bíblico, não é domingo, é o Shabá que é bíblico. Por favor, pense como alguém que ama as Escrituras, pense como alguém que teme as Escrituras. Vá para a Bíblia, se você não concorda comigo, vá para a Bíblia e faz uma pesquisa, você vai descobrir que Shabá é o dia determinado, ordenado por Deus, e não há na Bíblia nenhuma ordenança para que se troque para o domingo. As ordenanças partiram de homens que mentiram e a mentira segue. Reflita sobre isso. Ou a Bíblia ou o paganismo. Que o Senhor abra o teu coração e te faça crer nas Escrituras. Amém? Até mais.